Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gramática em Pauta e hoje nós vamos falar sobre os encontros vocálicos, ou seja, o encontro de duas ou mais vogais dentro da mesma palavra, que é o que chamamos de ditongos, tritongos e hiatos. Vamos discorrer de forma detalhada cada um desses tópicos, mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like. E se ao final do vídeo você não gostar, aí você volta aqui e retira. Tudo certo? Bom, antes de começarmos, temos que entender algumas coisas. Por exemplo, dentro da língua portuguesa, nós temos o conceito de vogal e semivogal, certo? Então, dizemos que vogal é a representação gráfica dos fonemas que formam sons vocálicos mais intensos ou mais fortes e são representados aí pelas letras A, E e O. E temos as semivogais, que são os fonemas vocálicos pronunciados de forma menos intensa ou menos expressiva e comumente são representadas pelas letras I e U, beleza? Então temos o A, o E e o O, que são vogais, e temos o I e o U, que são semivogais. Pois bem, dito isso, já podemos começar e vamos dar início falando do ditongo, que é um encontro vocálico formado pela junção de uma vogal e uma semivogal dentro da mesma sílaba, mas também pode ser o inverso, pode ser primeiro uma semivogal e depois uma vogal, certo? Então aqui nós temos algumas subdivisões. Veja, quando temos primeiro uma semivogal e depois uma vogal, nós temos um ditongo crescente. O som começa menos intenso, sofre uma elevação da tonalidade e vai para o som mais forte. Veja o exemplo. Na palavra água, de novo, água. Aqui na sílaba guá, temos um encontro da semivogal U com a vogal A, caracterizando um ditongo, certo? Note que a intensidade do som da semivogal U é bem mais fraca que a vogal A. Então, começa fraco e termina forte. Ela sobe de intensidade. Veja, nós não falamos agua, por exemplo, não é mesmo? Nós falamos aguá, com maior intensidade nesse último A da sílaba. Água, beleza? Portanto, um ditongo crescente. Aí nós temos também o ditongo decrescente. Nesse caso, a sílaba começa com a vogal mais forte e depois a semivogal. Por exemplo, na palavra pai, a sílaba começa forte e termina fraco. A vogal A é mais forte que o I, portanto, um ditongo decrescente. Começa do mais forte e termina no mais fraco. Beleza? Veja, pá, i, pá, i. Então aqui nós temos mais duas divisões. Nós temos ainda o que chamamos de ditongo oral, quando o som da vogal é pronunciado sem nasalização, ou seja, realizado por uma vogal oral, que é quando o ar expelido dos pulmões passa somente pela cavidade bucal, como eu já mencionei anteriormente, a palavra pai ou céu. E temos também o ditongo nasal, que é quando é formado por uma vogal nasal, que é quando o ar passa tanto pela cavidade bucal quanto pela cavidade nasal e provoca esse som anasalado, como nas palavras mãe ou pão. Isso é, são palavras acentuadas com o tio. Mas veja bem, existem também a possibilidade de termos ditongos nasais formados por algumas consoantes, que é o caso do M ou N, quando essas duas letrinhas acentuam a vogal anterior. Por exemplo, na palavra voltarão, voltarão. Veja, nessa última sílaba aí, nós temos a junção da vogal A com a letra M, certo? Mas a letra M, nesse caso, está apenas acentuando a vogal A para dar esse som de an, esse som anasalado. E nós percebemos também que a letra M proporciona um som vocálico, um som de vogal, no caso, a vogal U. Veja, voltarão, rão. Dá para perceber aí um som de vogal, né? Rão. Então, a consoante M está exercendo a função de vogal, por isso chamamos de ditongo. E nesse caso é um ditongo nasal decrescente, porque o som vai do mais forte para o mais fraco. Beleza? Um outro exemplo, na palavra sabem. Temos ali de novo a consoante M, acentuando a vogal anterior, dando esse aspecto anasalado, né, de em, e também proporcionando um som vocálico, que seria o som de I. Sabem, bem. Nós não falamos sabem, nós falamos sabem, com esse som de I no final. Certo? Entendidos? Pois bem, agora falando dos tritongos. Os tritongos são formados
pela junção de uma semivogal mais semivogal dentro de uma mesma sílaba. Aí temos um som menos expressivo, um som mais intenso e novamente um som menos expressivo. A vogal fica entre as semivogais. Veja o exemplo na palavra Uruguai. Guai. As semivogais U e I quase não aparecem e o fonema que mais se destaca ali é a vogal A, ou seja, a vogal ficou entre as semivogais. E os tritongos também podem ser orais, quando é formado por vogais orais, como na palavra iguais, isto é, quando não tem nasalização. Como também podem ser formadas por vogais nasais, que é quando o ar também passa pela cavidade nasal, dando esse aspecto anasalado no fonema, como na palavra saguão. Entendidos? Bom, e agora para finalizar, vamos falar do hiato. O hiato é formado pela junção de duas vogais, e aqui nós não temos a presença de uma semivogal. São duas vogais juntas, mas quando realizamos a separação silábica, as vogais também se separam. Por exemplo, na palavra moeda. De novo, moeda. Tanto a vogal E como a vogal O são pronunciadas de forma mais intensa e elas ficam em sílabas diferentes. Por exemplo, nós não falamos moeda, moeda. Nós falamos moeda. Então, cada vogal fica em uma emissão de voz diferente. E sendo assim, elas se separam, portanto, um hiato. Outro exemplo, a palavra coelho. Novamente, a vogal O se separou da vogal E. São pronunciadas em emissões de vozes diferentes, certo? E uma coisa interessante, na língua portuguesa não pode existir sílabas sem vogais e nem sílabas com mais de uma vogal. Então, quando ocorre um encontro vocálico dentro de uma mesma sílaba, uma delas exerce a função de vogal e as demais acabam exercendo a função de semivogais. Quando as letras I e U, que geralmente são semivogais, aparecem sozinhas dentro de uma sílaba, elas passam a ser o núcleo da sílaba e dessa forma assumem o papel de vogal, como nas palavras saída ou saúde. E nesse caso, até a palavra hiato é um hiato. Veja, pois a letra I, que comumente é uma semivogal, forma o núcleo dessa sílaba I e passa a exercer a função de vogal, certo? E quando temos vogais idênticas dentro da mesma palavra, elas sempre serão hiatos. Sempre vão estar em sílabas diferentes. Como, por exemplo, nas palavras vou, cooperar, vem, álcool e assim por diante. Beleza? Então é isso. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que foi dito até aqui. Os encontros vocálicos formam os ditongos, tritongos e hiatos. Os ditongos podem ser crescentes, quando a semivogal vem antes da vogal. Podem ser decrescentes, quando a vogal vem antes da semivogal. Como também pode ser um ditongo oral, quando é formado por uma vogal oral. E pode ser um ditongo nasal, quando é formado por uma vogal nasal. Certo? Os tritongos são formados pela junção semivogal, vogal mais semivogal, e elas também podem se subdividir em tritongo oral e nasal. E temos o hiato, que é o encontro de duas vogais pertencentes a sílabas diferentes, certo? Então, por hora é isso. Eu espero que essas breves explicações tenham ajudado de alguma forma, e se você gostou do vídeo e quiser clicar no joinha, eu fico imensamente agradecido. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, até uma próxima!